Seja bem-vindo novamente, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar grandemente. Mais um dia da nossa quarentena com Jesus e hoje eu quero estar meditando juntamente com você em Eclesiastes, capítulo de número 5. Eu vou ler do verso 1 ao verso de número 5 para que possamos perceber melhor o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 5, do verso 1 ao 5, diz assim: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. O verso 4 e 5 diz assim: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é não votar do que votar e não pagar. Baseado nesta palavra, eu quero estar falando hoje a respeito dos votos. O que é um voto? Na verdade, um voto é um propósito, um juramento ou um compromisso que se faz diante do Senhor por alguma causa específica. Geralmente, é uma coisa que a pessoa promete fazer a Deus em gratidão se a sua oração for respondida. A lei mosaica regulamentava esse tipo de prática. Você pode ver isso em Números, capítulo 30, verso 1 e 2. Mas deixa eu ler para você Salmo 50 e o verso 14, que diz assim: Oferece a Deus sacrifícios de louvor, paga ao Altíssimo os teus votos. Ou seja, o voto é algo bíblico. Mas o que nós precisamos saber a respeito dos votos? Eu quero falar pelo menos 3 coisas importantes a respeito desse assunto. O tema de hoje, então, é 3 verdades bíblicas a respeito dos votos. Qual é a primeira verdade bíblica a respeito dos votos? A primeira verdade é que ninguém é obrigado a fazer votos. Prova disso é que no verso 1 e 2 aí de Eclesiastes capítulo 5, o Senhor diz assim: Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Ou seja, Deus não pede e não exige que façamos voto, porque o voto, na verdade, é algo voluntário, espontâneo, tem que vir do coração. A segunda verdade bíblica a respeito do voto é: se você fizer um voto, então deve cumpri-lo. Se você fizer um voto, deve cumpri-lo. Como falamos anteriormente, Deus não obriga ninguém a fazer votos, mas depois de feito, é necessário cumpri-lo. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 23 e o verso 21. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. A partir do momento em que a pessoa faz um voto a Deus e não cumpre, essa pessoa está pecando contra Deus, pois jurou enganosamente, e isso é pecado. Falando acerca disso, Davi perguntou assim no Salmo 24: Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.
Então, se você fez um voto a Deus, deve sim cumpri-lo, porque foi um compromisso que você assumiu diante do Senhor teu Deus. A terceira verdade bíblica a respeito do voto é que Deus honra aqueles que fazem e cumprem os seus votos. Deus honra aqueles que fazem e cumprem os seus votos. O Senhor não obriga, mas se alguém faz um voto pela fé e cumpre com alegria no seu coração, Deus aprova e honra essa atitude. Veja o que diz a Bíblia no Salmo 61, verso 4 e 5. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Em outras palavras, o salmista estava dizendo: o Senhor respondeu às minhas orações e honrou os meus votos. A Bíblia mostra que Deus honra aqueles que fazem e cumprem os seus votos. Por exemplo, Ana cumpriu o voto que ela fez. Ela dedicou seu único filho Samuel ao serviço do Senhor. Nós sabemos que isso deve ter sido dolorido para Ana, porque era o seu único filho. Mas Deus honrou ela, porque lá no capítulo 2 e o verso de número 21, a Bíblia diz o seguinte: visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ouça o que eu vou te dizer nesse momento. Antes de fazer qualquer voto, primeiro, estude a Bíblia, consulte a palavra de Deus. Segundo, peça a orientação espiritual de alguém. Para quê, pastor? Para evitar que você faça sim um sacrifício de tolo, ou que você faça um voto que a palavra de Deus condena. Daí vem a pergunta: mas pastor, como que eu vou saber se o voto que eu fiz está correto, se está em conformidade com a palavra de Deus? Pergunte a si mesmo 3 coisas. Primeiro, esse voto glorifica a Deus? Segundo, esse voto envergonha o inimigo? Terceiro, esse voto abençoa e edifica outras pessoas? Tudo isso você deve se perguntar antes de fazer um voto. Eu quero concluir a mensagem de hoje dizendo o seguinte: você não precisa fazer votos para que suas orações sejam respondidas. A Bíblia diz que a obediência é melhor do que sacrifício. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 15, e o verso 22. Mas se porventura você fez um voto a Deus, não tarde em cumpri-lo, como diz a palavra de Deus. Faça isso pela fé. Faça isso com gratidão a Deus. Faça isso com alegria no seu coração e Deus vai te honrar. Hebreus capítulo de número 6 e o verso 10 diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes. Eu desejo muito que a mensagem de hoje possa ter orientado e abençoado a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Fique bem, fique com o Senhor Jesus. Você tem chorado, de madrugada acordado, as aflições são tamanhas, você está quase louco. Já está perdendo a força e pensas em desistir, mas profetizo agora
tua bênção está aqui. Vejo as muralhas caindo diante de ti. Vejo pela fé tua dor sumir.